Qual é o versículo mais contraditório da Bíblia? Talvez seja João 8,32, que diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando você conhece a verdade mesmo, aí você realmente se liberta da religião, da fé e de todas essas mitologias aí, mentiras, tá? E poderia colocar Oséias 4,6 também, que fala que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, bora estudar. Quando você conhecer a verdade, aí você vai ser liberto. Basicamente, a acusação que esse cara está fazendo é que a religião cristã não é a verdade. E, na verdade, os cristãos estão sendo escravizados, estão sendo controlados, estão sendo manipulados e não possuem liberdade porque não conhecem a verdade. Agora, por quê? Porque para ele, no vídeo aí, restrição é sinônimo de controle. Jesus então te restringe, Jesus te reprime, Jesus te priva das coisas boas dessa vida. Por isso, você que é cristão não é livre. E fica para nós a pergunta: isso é verdade? Deixa eu dar um exemplo para eu responder um pouquinho melhor esse argumento. Imagine você idoso, já com uma certa idade, você não pode simplesmente comer o que você quiser, não é verdade? A maioria das vezes, os idosos aí precisam ter uma dieta um pouco mais restrita, uma preocupação com a saúde. E o idoso ele vai precisar se restringir os seus desejos, as suas vontades, os seus apetites para poder viver mais. No final, você vai precisar restringir a sua liberdade. Então, restrição te leva à possibilidade de viver mais. A nossa cultura continua afirmando que as verdades de Deus são para simplesmente nos controlar e nos restringir. Agora, que liberdade é essa? Qual tipo de liberdade? Liberdade para acabar com as nossas vidas? Esse não é o tipo de liberdade que eu desejo para a minha vida e eu tenho certeza que não é o tipo de liberdade que você também deseja. E respondendo então à acusação de João capítulo 8, o que Jesus ele quis dizer quando ele declarou: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Que tipo de liberdade é essa que Jesus estava falando? É a liberdade do nosso coração. Todos nós temos paixões, desejos, vontades, nós temos emoções que o próprio Deus, inclusive, nos deixou viver. Agora, essas paixões e desejos muitas vezes nos dominam e nós nos tornamos escravos dessas coisas. E Cristo veio para reinar nos nossos corações e nos libertar do nosso próprio coração, que é imoral muitas vezes, que nos leva para um lugar de destruição. Esse é o tipo de liberdade que nós temos em Cristo Jesus.